Dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, vamos começar mais uma live hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Como vocês estão? Um reflexo aqui no meu óculos, mas vai ter que ser assim mesmo. Como vocês estão? Tudo bem por aí? 6 horas da manhã, nós aqui toda alegre. Já tomamos banho, já fizemos tudo que tinha que fazer, pegamos todas as instruções passadas, aplicamos, estamos aqui, ó. 6 horas da manhã já estamos aqui como se fosse 9. Vocês estão bem? Bom dia, bom dia. Como que vocês estão? Tudo bem por aí? Tudo certinho? Vamos fazer nossa live de hoje. Uma palavra que o Senhor trouxe ontem. Com muita... Trouxe, gente, assim, foi incrível. Eu tava aqui em casa e enquanto eu tava aqui pensando e falando, enfim, o Senhor trouxe pra mim. E vocês não imaginam qual é a palavra. Não sei quem conseguiu trazer o esposo, vai colocar aí na cama, conseguiu. Mas a gente vai falar hoje sobre a feminilidade e a provisão. No dia 31, na virada, né? Quando a gente foi fazer a live do dia 1º, na virada do ano, o Senhor me trouxe muito a palavra feminilidade. Que esse ano seria um ano de mulheres femininas. E aí lembra que eu fiz a live, fiquei ali com vocês, a gente tava falando sobre a cânticos, né? Cantares, que era sobre o amado e a amada, que o amado estava no jardim, e a amada sabia onde ele estava, que ela dava paz para ele trabalhar. Foi toda aquela palavra de começo de ano. E depois o Senhor complementou, que as mulheres serão femininas e os homens trarão a providência. Então ontem eu estava aqui em casa e parece que como se encaixasse. E aí foi aquele flow aqui, né, na cozinha, eu sozinha aqui, ó. Falei, meu Deus, que lindo isso! Que lindo! E aí o Senhor falou que seria uma palavra direcionada para nós e uma palavra direcionada para os nossos maridos. Tá? Ou vice-versa, quem tá aqui, palavra se você for homem, palavra para você e a outra parte é para sua esposa. Então, Deus não deixa, né? Eu falo que Deus não deixa pontas sem conexões. Deus não deixa a ponta, né? Não deixa. Ele sempre une uma coisa com a outra. Você viu meu cabelo? Tá aí, gente. Já tomei banho, já fiz tudo. Tô pronta já pro dia. Então é isso que a gente vai falar hoje, tá? Eu não sei quem conseguiu pôr aí o celular perto, mas tudo bem. Depois no final a gente faz uma oração também, tá? E é isso, gente. Vamos fazer o que Deus pediu pra gente fazer. Deus pediu, o que a gente faz? Obedece. Lembra lá numa das primeiras lives lá do começo? Que era o Deus mandou e vou orar? É isso. Deus mandou fazer? A gente faz. Ah, o que aconteceu? Por que você foi? Por que você o quê? Deus mandou. Quando alguém pede alguma coisa, fala alguma coisa, o que a gente fala? Vou orar. Na hora que Deus confirmar, eu faço. Se Deus confirmar, eu faço. Então a gente sempre vai ficar nesse. Deus mandou e vou orar. Então nesse caso hoje, o Senhor pediu para trazer essa palavra para nós, para edificação da nossa vida, para edificação da nossa família, para edificação, né, do nosso meio. Então depois você, se quiser encaminhar essa live para alguém, para um casal, essa live também vai ser para casais, tá? A gente vai falar aqui dos 2 pontos, da importância dos 2 pontos. Então isso aqui é algo que a gente, sabendo, eu tenho percebido que o Senhor tem entregue para nós muitas respostas de coisas que são simples, mas que nós não conseguiríamos descobrir sozinhos. É algo que Ele está trazendo para nós. Vocês perceberam que tem coisas que são muito óbvias? Acho que muitas das pregações, né, das lives, enfim, das palavras, eu falo pregação porque para mim, tanto tempo que eu fico falando aqui, né? Elas são óbvias. Só que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós através também da nossa fraqueza. Quando a gente confessa, quando a gente se coloca numa outra posição, quando a gente começa a se abrir, é como a já escreveu, parece que uma venda cai dos nossos olhos.
Então, assim, Deus está trazendo para nós coisas simples, que são simples de fazer, porque está ao nosso alcance, está dentro do nosso controle. E se não fosse Ele e o direcionamento dele naquele dia, nós não conseguiríamos fazer. Por isso que nós somos tão dependentes de Deus. Porque mesmo uma coisa sendo simples, mesmo uma coisa sendo óbvia, nós ainda tentamos manipulá-la. Mesmo uma coisa sendo simples, sendo óbvia, muitas vezes nós não temos força em nós para fazer algo. Mesmo uma coisa sendo simples e sendo óbvia, se nós não estivermos sobre o poder do Espírito Santo, nós não tivermos uma vida de oração, a gente não consegue romper. É simples e óbvio nós olharmos para algo que não está bom, por exemplo, na nossa fruteira e pegar aquilo e jogar fora. Ou, mais do que isso, antes de ficar ruim, nós pegarmos aquilo e fazermos. Porém, existe algo sobrenatural no simples. E existe algo espiritual que nos impede muitas vezes de cuidar das nossas coisas, da nossa vida, das nossas coisas que envolvem a nossa família, para que a gente de alguma forma perca a credibilidade, para que a gente perca a força para não conseguir fazer a obra do Senhor. Então, quando Deus revela algo pra gente que é simples de fazer, mas que a gente não estava conseguindo fazer, é porque de alguma forma também nós estamos vencendo uma batalha que também é espiritual. Porque não tem explicação natural, agora natural, tá? Para nós vermos algo que não está bom, para nós vermos algo que não pode ser levado para frente e nós mantermos aquilo perto de nós. Não existe um motivo natural para a gente pegar algo que está manchado, rasgado, furado e colocar sobre o nosso corpo. Vejam como é algo que precisa ser ativado no mundo espiritual também, para que a gente consiga entender, tomar consciência, porque muitas vezes também a gente já tem consciência. A gente tem consciência que algo está quebrado. A gente tem consciência. Só que por que a gente não pega aquilo então e não toma uma decisão? Por que algo que é ruim, algo que evidentemente não está apto para ser usado, a gente não consegue tomar uma decisão? Porque existe algo espiritual envolvido. Existe uma palavra de ordem que precisa ser liberada. Existe o poder da oração, da concordância, os princípios espirituais. Existe a união, existe a ação, existe o jejum. Existem muitas coisas que envolvem, olha que loucura, uma fruteira dentro da nossa casa. Quando nós fizemos a live e falamos sobre isso, algumas pessoas falaram, olha, eu tinha sacolinha na minha fruteira, tinha tudo menos fruta. Ah, eu estava aqui na época, era o que eu falei, era homeopatia. Mas o que eu estava, o que tinha em cima da minha fruteira ali? Remédio. Tinha fruta? Tinha uma batata doce ali com ramo? Tinha também. E não é óbvio que aquilo já passou do tempo? E por que então eu não pegava e jogava? Porque existe também uma fumaça que nos envolve a ponto da gente não conseguir fazer o que é palavra de Deus, para que a gente não seja abençoado. Então Deus vai levantando em cada lugar, em cada momento, pessoas como eu e como vocês todos que estão aqui, para tomar posição dentro da nossa casa, da nossa empresa, na sociedade, no meio dos nossos amigos, para que a gente consiga ser a voz de Deus para a libertação da nossa própria vida e de outras pessoas que a gente ama tanto. Então a gente vai se posicionando, se reposicionando, se reprogramando a ponto de um inimigo não conseguir também mais entrar na nossa brecha. Entende como a gente vai entendendo o mundo espiritual e vai sabendo lidar com ele também de uma forma que a gente vai tendo as armas, vai tendo a força, vai tendo a confissão de pecados, aquilo vai se tornando algo que fica pra gente como um muro que cai. Porque quando a gente tá aqui falando, vocês estão falando, depois vocês falam para outra pessoa, vocês pregam, vocês ensinam, tudo que é falado aqui
já pode ser replicado. Tudo, porque vocês já entenderam, já trouxe a clareza, a gente sai pregando a mesma coisa. E o que acontece? A gente consegue alcançar outras pessoas e levar para essas pessoas também a esperança de mudança. Então, o movimento que a gente começou em nós, ele não vai parar em nós de jeito nenhum. Por quê? Porque a gente já começou a entender uma coisa. É como foi o dia que a gente fez a limpeza das coisas. Como que a gente pode guardar uma máscara que simboliza uma pandemia dentro do nosso guarda-roupa? Não é óbvio que isso é ruim? Em que outro momento usaríamos uma máscara de proteção? Em que outro momento? Para um casamento? Para um aniversário? Para ir na igreja? Para trabalhar? Se eu chegasse aqui hoje com uma máscara... Então, olha como uma coisa óbvia, relativamente muito simples, que era só pegar aquilo. Aquilo não é nem para doação, não tem nem como doar. E a gente está mantendo algo ali dentro da nossa casa que simbolizou algo mundial. Entende? Então, olha como o Senhor está nos reposicionando sobre as nossas casas, sobre os nossos casamentos, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa posição na sociedade. Existe uma reprogramação que o Senhor está fazendo em nós e através de nós, mas não vai parar em nós. Vai se multiplicar, vai se intensificar, vai alcançar. Porque não é sobre nós, é a palavra de Deus que é viva. A palavra de Deus é viva, ela é orgânica. Você planta ela, ela nasce. Porque a gente não prega o que a gente fez, quem a gente é. A gente não dá glória pra gente, porque a gente não tem, é tudo por Ele, dele e para Ele. É a palavra. A gente pode conversar com uma pessoa horas, e é ótimo. A gente fala, a gente desabafa. A gente faz, a gente ri, mas não tem nada comparado com o que a gente terminar essa conversa com uma oração. A oração é o que faz a gente verdadeiramente ficar livre. É a palavra que a gente eleva e a gente coloca para Deus aquilo que precisa ser feito. Vamos orar? Depois a gente vai ler aqui a palavra que o Senhor entregou pra gente. Maravilhosa, gente. Essa palavra já foi falada aqui. E hoje o Senhor trouxe ela de uma outra forma. Quem não conseguiu trazer o marido, depois vocês vão pedir pra eles assistir também, gente. Se não assistir na hora certa, assiste. Vamos ser sábia. Tá bom? Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por o Senhor nos acordar novamente, Pai, e nos despertar de uma forma tão genuína, Pai, e trazermos aqui, Pai, para ouvir de Ti, nosso coração transborda de alegria. Pai, que bom que é aprender de Ti, que é ouvir da Tua palavra, que é ouvir os Seus ensinamentos. Que bom, Pai, que é pelo primeiro horário da manhã, Pai, pregar a palavra do Senhor como se fosse um pão tão fresquinho, Pai, e já nos alimentarmos dela para nos saciarmos durante todo o dia e durante, inclusive, toda a nossa trajetória. Pai, a Tua palavra é verdade e a Tua palavra está plantada em nós. E eu sei, Pai, que tudo que foi falado, tudo que a gente entendeu, Pai, tudo que a gente ouviu, vai gerar frutos para o futuro, Pai. Porque eu sei, Pai, que palavras que são ditas em um tempo, Pai, às vezes começam a fazer sentido depois de meses, mas porque aquela semente foi colocada em nós e agora ela cresceu e tomou forma. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor confiou em nós e o Senhor tem depositado em nós todos os dias uma semente. E hora que isso brotar, Pai, como já está brotando, Pai. Algumas palavras, Pai, que foram plantadas já cresceram e tomaram forma. Outras palavras estão alcançando espaço dentro de nós. Pai, nós estamos nos tornando uma floresta para Ti. Nós estamos nos tornando, Pai, algo tão sobrenatural que ficamos constrangidos, Pai, por tanto amor, Pai, por tanta confiança depositada em nós. Porque o Senhor sabe, Pai, que nós depositamos toda a nossa vida nos Teus pés e para Te adorar. Amém. Amém? Vamos lá? Deuteronômio
Então vamos lá. Deuteronômio. Escrevam aí pra mim. Tem um acento lá no U, né? 28, do 3 ao 9. Gente, essa palavra foi aquela palavra que o Senhor deu pra nós, que mexeu com as nossas assadeiras. E o Senhor trouxe ela de novo. Isso, querida. Muito obrigada. Essa foi aquela palavra que fez a gente fazer pão de queijo. Foi essa palavra. Interessante que Deus traz ela sempre no final de semana, né? Acho que é pra gente cozinhar. Deuteronômio 28, do 3 ao 9. E aí, por que eu falei pra vocês que Deus pediu também pra gente colocar ali em algum momento pro esposo ouvir e tudo mais? Porque o Senhor falou comigo ontem, claramente, e trouxe a confirmação de que esse é o ano da feminilidade e o ano da provisão. Então a provisão, a providência virá pelo lado dos homens. É um reposicionamento. Nós seremos mais, e já estamos sendo mais femininas. E isso tem um poder muito grande espiritual. Porque às vezes o nosso movimento, a nossa necessidade de cansar, de prover, de estar numa posição, ela é fruto de uma ferida emocional. Ela é fruto, às vezes, de um movimento, de um momento, de uma vida em que a gente não pôde ser cuidada. E a gente ocupou uma posição de cuidar de todos. Muitas vezes, eu não sei, né, qual foi o seu momento lá atrás, mas muitas vezes você pode ter sido a pessoa que cuidou de todos os seus irmãos. E isso trouxe para você uma responsabilidade de alguém na época que era, na verdade, do seu pai. Ou pode ser que você tinha a presença do seu pai ali, enfim, só que você tinha que cuidar dele. Você tinha que prover, você tinha que buscar, e em algum momento você buscou nisso um sentido para sua vida. Em algum momento você trouxe isso, as bênçãos da obediência. Você marcou isso como se fosse a sua própria identidade. E aí quando a gente fica adulto, a gente vai para os negócios, a gente vai fazer um monte de coisa, a gente acaba ocupando esse lugar dentro do nosso lar, nós como mulheres. E por isso que muitas de nós se tornam mães dos seus próprios esposos. Mães dos seus próprios irmãos adultos. Mães de outras pessoas que têm mãe. Nós colocamos na sociedade, nas amizades, nas pessoas, um desejo tão grande de maternar, ou pior ainda, de sermos pais dessas pessoas enquanto somos mulheres, que a gente tira de nós a leveza de ser feminina. Porque embora os negócios, o mercado, a empresa, ela precisa de um comportamento enérgico muitas vezes, de uma questão de negociação, de um movimento forte, nós ainda continuamos sendo mulheres. E a gente vai perdendo essa essência, a gente vai perdendo a leveza, o servir. A gente vai tendo traços tão masculinos, que a gente perde, inclusive, a questão da feminilidade na parte... Vou rasgar um pouquinho aqui com vocês, até do libido. Nós perdemos o romantismo. Nós perdemos a sensualidade dentro dos nossos lares. Perdemos a leveza, o detalhe. E ganhamos rigidez. Levamos isso para o nosso lar. Perdemos a conexão com o nosso cônjuge. Porque lá atrás, a gente foi condicionado a isso. Só que hoje você já não é mais uma menina, nós somos uma mulher. E nós podemos ressignificar tudo que aconteceu. Pela palavra. Não é pela Amanda, não é por uma palestra, é pela palavra. E isso vai se tornar para nós tão óbvio e tão simples como foi tirar uma máscara de dentro do guarda-roupa que era de uma pandemia. Porque isso também é uma pandemia. Nós ocuparmos lugares o tempo todo de autoridade, de poder, de força, virou uma pandemia. E nós colocamos essa roupa, esse comportamento, essa fala, pegamos essa cadeira, sentamos nisso e ainda contaminamos uns aos outros. Como se esse lugar fosse o único que nos desse providência.
Como se a gente saísse desse lugar por um dia, tudo se desmoronasse. E a verdade é que a gente começa a trabalhar, e a gente traz pra gente é enfado e canseira. E muitas vezes nem traz lucro. Porque a gente não quer ser leve. E não é porque a gente escolheu, é porque a gente também foi condicionado a essa posição. É assim que a gente aprendeu, é assim que a gente viveu por 20, por 25, por 30 anos, por 40. Só que hoje o Senhor nos convida para ser leves, femininas. É um convite do próprio Pai para a gente voltar à nossa essência. Amanda, mas se eu fizer isso vai desmoronar se você não fizer. Amanda, mas isso aqui eu nunca aprendi. Nunca é tarde para aprender. E a gente precisa confiar no papai. Porque ele também é o que provê pra gente. Eu não sei vocês, mas a minha história é sobre isso. O meu pai sempre foi a minha grande paixão. A minha grande paixão. Só que eu nunca pude viver isso com ele, porque ele tinha um vício em álcool. Eu me lembro claramente que a primeira vez que eu vi o meu pai cair, inclusive abriu a cabeça num para-choques do Fusca que a gente tinha, eu tinha de 3 para 4 anos. Eu tenho memórias muito frescas de um tempo muito lá atrás. O meu pai sempre foi um homem muito posicionado, muito alegre, muito. Mas ele tinha um problema muito sério com o álcool. E a gente acompanhava, eu e meu irmão acompanhava a minha mãe em todas as sagas para buscar e encontrar meu pai. Isso me causou uma ferida de masculino, porque não tínhamos o nosso pai. Tínhamos quando ele estava são. Quando ele estava embriagado, nós não tínhamos a ele. O que acontecia? Eu buscava o meu pai no bar. Quando meu pai chegava, era eu que servia ele. Então era uma mistura de feminilidade, porque eu servia, eu o agradava, mas ao mesmo tempo, eu tinha que me defender. Eu era a minha própria defensora. Porque eu não sabia se ao sair para uma festa, mesmo que em família, se o meu pai estaria sóbrio o tempo todo. Logo eu, que era uma mulher, me unia com a minha mãe para proteger e com o meu irmão, que também tinha uma diferença muito pouca de idade comigo, 2 anos apenas, para nos proteger. Então, quando a gente saía para algo, a gente saía mais programado para cuidar dele do que propriamente para ser cuidada. Então, eu passei muitos anos da minha vida me protegendo, me defendendo, esperando ele ficar sóbrio novamente. Ele vinha para casa de uma forma assim terrível. Então a gente tinha que servir. E muitas vezes ele não queria que a minha mãe o servisse. Porque ela era esposa. E eles já tinham as diferenças deles. Porque uma esposa que esperou o marido o dia inteiro para almoçar, que saiu para comprar um gilete de manhã e chegou em casa à meia-noite, vamos ser sinceros que também é só por Deus. Só que eu, como filha, ia. Pai, quer comer? Pai, dá sua chave, coloca ali. Pai, tira o sapato, pai. Pai, vão tirar a meia. Pai, vão colocar um... Era o servir. Pai, vão colocar o chinelo. E eu amava fazer isso, mesmo que ele tava ruim. Pai, quer comer? Ele ria. Era leve, até mesmo ele estando bêbado. Colocava a comida pra ele. Às vezes ele esquecia que comia. Eu falei, pai, você já comeu, pai. Você comeu um pratão. É verdade. Aí ele fumava. Bebia uma água e ia dormir. Daqui a pouco ele levantava de novo. Então eu servia ali, ajudava na dinâmica da casa para não acabar piorando para minha mãe. Essa é a minha história, gente. Eu sei que cada um tem uma história. Se eu abrisse aqui, todos teríamos uma história de superação. Isso durou muitos anos. Quando eu falo para as pessoas que nós, na nossa família, nós passamos mais de 20 anos sem dormir uma noite inteira, as pessoas não acreditam, mas é verdade, porque ele bebia todo dia e ele não dormia uma noite inteira. Ou ele acordava de madrugada e ia fazer alguma coisa, ele colocava Roberto Carlos para escutar, ele vinha num portão muito ruim, ou ele saía no meio da noite, ou ele voltava de madrugada, ou começava a chover, a gente ia procurar ele. Era uma vida, gente... Era assim, só a misericórdia. Então foram 20 anos sem dormir à noite. Mais de 20. Eu nem achava que era possível dormir uma noite inteira. E para vocês imaginarem como era desafiador, quando eu engravidei do Pedro, eu tinha 14 anos. As pessoas ficaram impressionadas.
acharam que era assim. Hoje, olhando pra trás, eu vendo, se alguém me disser um negócio desse hoje, pra mim, é realmente um desafio. Pelo amor de Deus, eu fico naquela... Eu engravidei com 14 anos. Aquilo pra mim não me chocou. Porque a minha vida já era um desafio tão grande, tão grande, tão grande, que ter um bebê no meu braço parecia algo simples. Tamanha complexidade de ter um filho. Porque eu já tinha um filho. Eu já tinha um filho adulto. Então, cuidar de um bebê era muito simples. Porque o bebê era dependente, o bebê ia ser conduzido, o bebê ficava onde eu colocava. E eu já tinha um adulto que fazia 1001 aventuras e eu estava ali cuidando daquele adulto. Então, por esse motivo, eu fui também condicionada a uma posição de provisão, de providência, de estar à frente. E o que aconteceu com isso? Isso me marcou e me levou por um caminho, onde eu precisava me cuidar, escolher as minhas coisas. Só que quanto mais eu fazia isso, menos feliz eu era. Quanto mais eu tomava as decisões todas na frente da minha família, do meu casamento, mais problemas eu tinha. E o que aconteceu? Isso gerou em mim uma ferida. E eu, ao invés de ser a feminina, comecei a ser a que providencia. E o que aconteceu? Eu caso novamente. Casei novamente. O primeiro casamento não deu. Muitas feridas emocionais, muitas questões. Muito jovem. Um relacionamento que começou muito jovem, com pouca estruturação. Não deu certo. Foi uma história que resultou num filho. Teve uma história feliz. A gente teve o filho. O Pedro é uma bênção. O mais velho que o meu tem 21 anos. Então vocês fazem conta aí, tá? Eu tenho 36 anos. O Pedro tem 21. Quando ele nasceu, eu tinha 15 anos. Eu completei 15 anos em maio, ele nasceu em outubro. Ele é assim, ele é o meu amorzão, de verdade. Meu ursão. E eu tive o Pedro, que é uma bênção. Caso de novo. O que eu faço? Começo a ter o mesmo comportamento. Era assim que eu fui condicionada. Eu fui ensinada. Eu vivi por 20 e poucos anos assim. Eu não conhecia outra vida. No primeiro mês de casamento, precisava comprar uma televisão para nossa casa. Eu fui pesquisar a televisão. Falei, gostei dessa televisão aqui. O Rafa falou, como gostou da televisão e vai comprar? Falei, eu vou comprar. Eu vou comprar. Eu achei uma afronta ele dizer, pô, mas como vai comprar? Você nem me falou. Eu falei, mas eu preciso te falar para comprar uma televisão? Ele disse, sim, você precisa falar. Eu falei, mas eu achei aquilo uma afronta. Eu falei, não. Eu não preciso falar, é só uma televisão. Eu tenho dinheiro. Ele falou pra mim, não é sobre dinheiro. Eu não tô dizendo que você não tem dinheiro. Ele falou, deixa eu ver as especificações da TV. Eu falei, pra que especificação? A televisão precisa simplesmente passar a imagem. Ele falou, não é assim. Gente do céu, quando eu entendi aonde eu estava e tudo que eu tinha feito, eu fui pra terapia, né? Procurei a terapeuta mais experiente, mais madura e comecei a me cuidar. Eu tinha uma ferida emocional muito grande que foi construída, que foi cicatrizada da forma errada. Sabe quando você faz um corte e aí ao invés do cirurgião plástico costurar, você vai no plantão e um clínico geral costura e aquilo fica cicatrizado de forma errada e você fica com uma bela de uma cicatriz? E como aquilo não foi feito direito da primeira forma, agora você vai pela segunda vez e agora você vai no cirurgião plástico e ele corrige aquela cicatriz? Hoje o Senhor está sendo o nosso cirurgião plástico. Porque a nossa cicatriz foi cicatrizada de forma errada. A nossa cicatriz foi colocada de uma forma que ela secou e agora ela cicatrizou e existe uma grande cicatriz que não precisaria estar desse jeito.
E isso não feriu só as mulheres, isso feriu os homens. Porque os homens foram colocados dentro de lares disfuncionais, como esse que eu tinha. A gente fez do limão uma bela de uma limonada. A minha mãe fez o que podia. O meu pai também, ele era alguém que carregava ainda a marca de algo que não foi resolvido no passado. Só que do mesmo jeito que eu me tornei feminina, homens que são criados nessa posição, eles perdem, os filhos, né? Eles perdem a referência de provedor. E aí, querendo ou não, eles vão se apoiar sim em nós, porque eles tinham essa visão dentro de casa. As mães proviam tudo. Os pais eram irmãos. Porque o pai, ele vai virando irmão do filho homem. Porque é o filho homem que acaba provendo para o próprio pai. Então, às vezes, o vício levou a pessoa a perder o emprego, a não querer mais trabalhar, a ter alguma outra coisa também, alguma coisa mental, porque vai abrindo muitas coisas. A pessoa fica doente. Quem que assume o lar? O filho homem. Numa posição que não é para ele. Ele é filho. E aí ele pega junto com a própria mãe dele, assume esse lar e fica a mulher e ele como filho homem. O que acontece? Quando ele casa, ele tem a mulher como mãe. A própria esposa vira mãe, porque foi esse o padrão que ele foi condicionado também durante toda a infância e adolescência e a vida adulta até. Então, é como se a figura do pai fosse apagada e o filho homem assume essa figura dentro de casa e ele vai procurar casar com uma mãe. Essa mulher que foi a gente, que foi machucada, que não sabe como ser cuidada e só sabe como cuidar, não só cuidar da parte feminina, mas cuidar com providência e com decisão, está esperando um homem desse chegar. Quando esse homem chega e se une a essa mulher, a gente tem a fórmula perfeita para dar errado. E aí um alimenta o outro cada vez mais. E aí automaticamente a gente se torna mãe desse marido, porque a gente manda, quer mandar no marido. Automaticamente a gente se programa para essa posição. Sexualmente a gente se afasta, porque mãe não tem relação com filho. E o inimigo toma conta. Por uma coisa simples. Que não é simples, porque se fosse simples a gente já tinha feito. Mas o Senhor vem trazer clareza pra gente. E é uma dor, gente. Por quê? Porque nós fomos programadas para as outras coisas. Quando a gente menos espera, a gente tá tomando decisões sozinha e deixando a batata doce criar ramo. Quando a gente menos espera, a gente tá deixando as gavetas todas cheias de tralha, toda cheia de roupa velha, toda cheia de coisas sem arrumar. E a gente está, não que seja errado, tá? Porque eu tenho várias amigas que são porretas nisso e são engenheiras. Mas o que a gente faz? A gente quer ser o Carlão dentro de casa, porque não tem paciência, e pega a escada e quer subir e quer fazer, e quer desmontar um guarda-roupa sozinha, e quer puxar um colchão king size sozinha, pra provar pra quem? Pro pai, que não era pai, que você está se cuidando. A gente quer provar que a gente não precisa de ninguém. E isso traz pra gente um fardo tão grande, tão grande, tão grande, que é como se a gente estivesse dentro de casa, vivendo de formas separadas. É o que a gente falou esses dias. Quando você ocupa a cadeira de alguém, alguém ocupa a cadeira de outra pessoa. Se eu tô sentada aqui e alguém senta, automaticamente eu tenho que sentar no lugar de outro. Se eu sentei no lugar do outro, o outro vai ter que sentar no lugar do outro. E a gente vira uma fabriquinha de construir filhos dessa forma. Foi construído. E agora é hora de voltar para a essência. E o Senhor trouxe aqui essa palavra pra gente,
Porque a gente vai fazer o que Deus pede. A gente vai fazer o que Deus pede. A gente vai fazer. Porque a gente não vai ser derrotado naquilo que Deus pediu pra gente. A gente vai fazer o que Deus pede. Porque a gente é filho. E a gente vai obedecer. Eu vou contar um exemplo pra vocês, pessoal. Que somente as minhas amigas ali da intimidade sabem. Mas se a gente tá aqui, eu vou contar pra vocês. A gente montou a empresa existe, funciona, atende empresas, atendemos empresários, atendemos líderes, times, treinamos, estruturamos empresa. Essa é uma habilidade que eu tenho, que foi dada por Deus, porque eu também levo a espiritualidade dentro dos negócios dessa forma. A gente faz o trabalho, entrega, mas eu também levo, principalmente, então, um cliente hoje, quando ele chega até mim, ele sabe que a gente vai falar de espiritualidade. Pode ser uma empresa de 4, 5 pessoas, pode ser uma empresa de 100 pessoas, de 200 pessoas. A primeira conversa com o proprietário, com o RH, eu já deixo claro que eu carrego a espiritualidade dentro dos negócios. Fato. Tudo comunica isso. Do devocional para os clientes, tem louvor na Navrec, a gente tem caixinha de promessa, é uma bandeira que eu levantei e eu jamais vou abaixar. Porque é a bandeira do meu sócio, que é majoritário, que é o Senhor. Então isso já é fato. É fato. Eu vou falar de Deus, isso vai acontecer, eu não tenho outra vida. O que acontece? Eu, por estar nessa posição e por ter essa energia, por ser da negociação e por ter um perfil dominante que eu tenho, dentro do perfil comportamental, sou uma dominante com influência, então eu sou da negociação e sou da comunicação. Eu puxei toda essa parte para mim. Negociação, fecho, proposta, valores, converso com o proprietário, com sócios, com todo mundo. É uma energia que eu tenho, é algo que é um dom também. E algo que foi forjado também na minha infância, que o meu pai também me habilitou para isso. Isso foi sensacional. Ele transformou isso para mim em algo muito potente. E ter toda aquela situação, ter passado por tudo aquilo, não foi tão ruim assim. Tudo tem a parte boa e eu sei disso, ressignifiquei isso na minha vida. Então, a autoestima foi criada, a autoestima que a gente tem, ela é criada pelo nosso pai. Então, assim, ele falava pra mim, tá certo, filha, vai lá, mesmo ele estando ruim, filha, vai lá, toma esse dinheiro aqui, compra tal coisa. Se você não gostar, não compra, filha. Então, ele forjou muita coisa boa em mim. E eu tenho isso, só que eu trouxe isso pra tudo na minha vida, pra minha casa, pros negócios. Pros negócios funciona muito bem. Só que não precisa ser tanto, né? Pro negócio funciona, porque eu sou o comercial. Eu tenho uma cadeira Super Master Blaster lá, compramos uma cadeira, enfim, uma cadeira confortável, porque eu fico sentado o dia inteiro. Aí eu fui para uma reunião esses dias atrás, com marketing, e a gente tava ali na sala, tudo, o Rafa tava participando dessa reunião, que o Rafa também trabalha em outros negócios, então ele ali na Vrec, ele é sócio investidor também, sócio da empresa, mas ele tem outros negócios também, mas ele participa de muitas reuniões comigo. A gente tava numa reunião com o marketing e eu estava na minha cadeira super, hiper, mega blaster confortável, sentada lá, com a perna cruzada, bem pimpona. Aí veio o café, eu tava ali. E minha mente é muito rápida, muito acelerada. Eu falo, papapá. Eu que cuido do marketing da empresa, eu fico atrás do marketing também, porque é algo que precisa comunicar, né? A hora que bater ali, precisa comunicar. Então, comércio, pense, eu no comercial e no marketing. Comercial pra mim é muito masculino, né? Esse negócio dessa energia. E eu tava no marketing, algo mais sutil, mas, enfim. E eu naquela cadeirona, bem grandona, e eles nas outras cadeiras. Eu fiquei a reunião inteira incomodada com a cadeira. Mas eu fiquei porque eu nunca me incomodei com essa posição dentro da empresa. Nunca me incomodei. Pra mim é fato, eu mandei a CEO da Vrec. Eu fiquei a reunião inteira incomodada com aquela cadeira que eu tava enorme, parecia o Transformer. Eu adoro ela, mas ela é muito confortável, mas... E eu lá. E era como se eu tivesse que ceder aquela cadeira pro Rafa. Eu falei, mas não é possível. Não é possível. Não é possível. Cede essa cadeira, cede essa cadeira, cede essa cadeira, cede essa cadeira. Eu não cedi, porque eu tava tentando entender. Terminou a reunião, fui lá falar com o Espírito Santo, conversar, tentar entender, papapá. Fui lá confessar com as minhas amigas. Amigas do céu, vocês não sabem o que tá acontecendo. Amiga do céu. Elas dizem, amiga, é isso. Amiga, é isso. Sentiu, é isso, amiga. O que tá acontecendo aqui? Aí começa, faz logo. Que a gente tem que conversar com quem coloca a gente na realidade. Com quem fala pra gente, viu? Por que você demorou ainda?
Amigo é isso, que confronta a gente no amor, mas não deixa a gente fazer aquilo que é uma loucura ou que deixa a gente fazer aquilo que é uma feiura. Isso que é amigo. E eu vou direto nelas, porque eu sei que ali, ó, jogou ali, se for, se não for, enfim. Muito espirituais, né? Amizades espirituais. Aí eu sentei mais uns 2 dias naquela cadeira, ele não tava lá, o Rafa tava fazendo outros negócios. Teve um dia que eu falei, olha, é o seguinte, isso não vai me dominar. Catei a cadeira, pus numa posição que é a posição que ele sempre senta. E catei outra cadeira e sentei. Falei, isso é de alguma forma um recado pra mim. E aí ele voltou depois de alguns dias, e a cadeira tava lá, e ele agiu sutilmente, e eu mais ainda, né, porque eu não ia nem falar nada. Ele nem sabe, gente, deve estar aqui na live, nem sabe. Ele nem sabe. E resumo da ópera é que depois que eu fiz esse movimento, muitas coisas mudaram pra mim, na minha empresa, na nossa empresa e no nosso casamento. Uma cadeira. E agora que eu tô falando isso pra vocês, que eu tive a consciência que eu preguei sobre cadeira esses dias. Uma cadeira mudou muita coisa no meu casamento, nas nossas empresas e na nossa vida. Porque a ferida que nós temos nos coloca num lugar diferente do que a gente deveria ocupar. E aqui, ó, vamos ler. No 3, Deuteronômio 28, 3. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dará. Que lhes dá, não é nem dará, dá, já tem. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem no caminho dele. Gente, vocês estão entendendo o que vai acontecer com a gente? É a gente e as pessoas que moram com a gente. As pessoas que Deus colocou ali para viver com a gente. Nós seremos abençoados na cidade e seremos abençoados no campo. Por quê? Porque nós seremos femininas e eles trarão a provisão. Amanda, mas é algo que não dá pro dia pra noite. Mas é algo que Deus já começou. Deus já começou. Não tem como parar mais. Deus já despertou em nós a necessidade do cuidado. Já fomos feridas de forma necessária e agora de uma forma certa na nossa feminilidade. A gente já destravou isso. Gente, o mês de dezembro, eu brinco, né? E vocês vão me conhecer, eu sou desse jeito mesmo. Eu sou assim. Eu tô aqui, daqui a pouco eu fico brava, daqui a pouco eu dou risada. E tá tudo bem, não tem nada... não tem nada além disso, tá? É normal. O mês de dezembro pra mim, o mês que eu fiz esse movimento de trocar a cadeira, de deixar o Rafa, de pedir opinião, de deixar ele conduzir. Lembra que eu falei pra vocês que eu conheci ele, enfim, a gente trabalhou junto e eu sempre o admirei no trabalho. O Rafael chegou à posição de diretoria depois de sociedade na empresa que nós trabalhávamos. Não é possível que eu queira ficar nessa cadeira o tempo todo. Ah, Amanda, mas agora você... Eu sei da minha competência, eu sei, tá tudo bem. Mas o Rafael precisa de uma CEO ou de uma esposa? Amanda, mas na empresa, eu sei da minha posição na empresa. Eu sei da minha liderança, do poder de comunicação, de negociação. Você sabe quem você é. Você sabe o que você sabe fazer bem. E se você não sabe, Deus está te revelando hoje, você é boa. Você é competente, você é técnica. Você é inteligente, abençoada, próspera.
Essa é a sua identidade. Você sabe sim conversar, sabe falar, sabe entrar nos lugares, sabe vender. Mas não precisa sentar na cadeira maior. Amanda, mas no meu trabalho só tem eu, meu esposo não tá lá. Então sai da cadeira de CEO dentro da sua casa. Senta na cadeira da leveza. Porque senão não tem como prover alguém que já está provido. Eu queria tanto que ele me trouxesse, eu queria tanto, mas para quê? Você não precisa. Você já se basta. A gente foge até da palavra que diz: a minha graça te basta. E a gente fala: não, o meu prover me basta. A gente traz pra gente algo que não precisa. E essas responsabilidades, maridos, é de vocês. Porque vocês são, sim, os homens que nós admiramos no passado. Os homens pelas quais nós nos apaixonamos. Tem homem que é tão divertido, tão criativo, tão... O que acontecia? A gente acha porque agora eles eram divertidos, eram criativos, eram... E agora eles não são mais? É pela criatividade do seu esposo, pelo jeito leve que ele vai trazer a provisão. Outros são mais técnicos, mais quietos, mais reservados. É desse comportamento que vem a provisão. Outros são mais animados, mais conversadores, mais comerciais. É desse ponto que vai vir a provisão. A gente tem que parar de querer ocupar a cadeira de CEO em tudo. Quando a gente descobre o poder de ser leve, de ser mulher, e as coisas funcionam. Elas funcionam. Quando a gente não tá nessa posição também. Você não vai perder a referência de que você é. Eu não vou perder aquilo que a gente conquistou. A gente carrega isso na gente. Só que não precisa ser além. Porque senão é só enfado e canseira e querendo mostrar para as pessoas algo que não precisa mostrar. Eu e você não precisamos provar nada para ninguém. Mas a gente precisa obedecer o Pai e honrar os nossos casamentos. É ótimo, certificados, diplomas, isso faz parte da nossa história. É importante, tem casos que se você não mandar isso, você não consegue entrar em alguns lugares. Só que você não é um diploma. E o seu e o meu marido não foi escolher a gente dentro de uma faculdade porque a gente era aluna de destaque. Embora isso traga muito resultado pra gente também. E vai continuar trazendo. Inclusive pode ser que traga na empresa do seu marido. Já imaginou brilhar na empresa do seu marido? Já imaginou? Não ter a responsabilidade total de tudo e ainda brilhar lá? O senhor tem falado tanto com a gente todos esses dias, né? Tem trazido tantas orientações, tantas coisas. É que a gente estava correndo demais no passado. A gente não conseguia ouvir. A gente estava preocupada demais com outras coisas. Por isso que a gente se perdeu. Mas a gente vai ser abençoado na cidade. E vamos ser abençoados no campo. E os nossos filhos serão abençoados. E as nossas colheitas também serão abençoadas. E os nossos bezerros e cordeiros também serão abençoados. A nossa cesta e a nossa amassadeira, a assadeira de pão também aí, também vai ser abençoada. Tudo que a gente fizer, seremos abençoados. Aqueles que se levantarem contra nós, que nos atacarem, terão que fugir por 7 caminhos, porque a gente está fazendo o que Deus pede. O Senhor vai enviar bênçãos aos nossos celeiros, e tudo que as nossas mãos fizerem vai ser bom. Eu amo, gente. O Senhor nos abençoará na terra que Ele nos deu, Ele já deu. Nós seremos um povo santo, conforme prometeu sobre o juramento. Nós vamos obedecer os mandamentos, vamos andar nos caminhos e seremos abençoados. Deus realiza sonhos, meninas. Deus realiza sonhos. Nem cuidar, fazer, negociar propostas com pessoas tão desafiadoras em alguns momentos para mim foi tão difícil do que dar minha cadeira pro Rafa. E eu continuo na empresa, tá? Continuo atendendo,
Continua falando, continua negociando propostas, continua atendendo clientes. Eu sou Amanda Vreck, que apoia empresários, que faz inclusive oração quando precisa também, que vai nas empresas, que negocia, que diz, não, realmente, isso aqui é demissão, isso aqui é contratação, que avalia. Eu sou essa pessoa para as pessoas. Eu sou essa pessoa para os clientes, eles precisam dessa Amanda. O Rafael não precisa dessa Amanda. O Rafael precisa de uma Amanda feminina, agradável, leve. Ele precisa dessa Amanda, que apoia, que ajuda, que aconselha, que acolhe, que limpa a fruteira. Porque senão, se eu não limpar a fruteira, ele vai limpar. Que ele não vai viver num lugar sujo. Se eu não fizer a comida, e inclusive ele cozinha muito bem, é um desafio, e também eu deixo de cozinhar tem hora, porque, enfim, é muito bom também. Mas se eu não assumir a cozinha, ele vai assumir a cozinha todo dia. E eu vou pra onde? Vou lá comprar a televisão sozinha. E fazer uma loucura, que eu não sei comprar televisão. E eu não quero saber. E eu não quero aprender. Porque eu tenho um marido que sabe. Você e eu não precisamos aprender tudo, saber tudo. Se a gente tem alguém dentro da nossa casa que sabe. Ah, Amanda, mas eu não sei. Mas você não sabe, não deixou nem ele tentar. Casamento, a gente não pega pronto. A gente pega na planta. Sabe quando você vai comprar o seu apartamento, que você imagina que aquilo vai se construir, você vê, nossa, o playground, você leva o folheto do apartamento para casa como se fosse o mapa do tesouro, né? Você fica lá quando você vai comprar seu primeiro apartamento. Você fica lá, a gente abre, fica sonhando. É maravilhoso. A gente olha, a gente se vê lá na área comum. Casamento é isso, gente. A gente tá imaginando que o casamento do fulano veio pronto, foi... Você pode ter certeza que corre um sério risco de daqui a um mês, daqui a alguns dias, isso vir à tona e o plástico se romper. Casamento não é assim. Casamento é construção na planta. É pegar o terreno, limpar o terreno, tirar tudo ali, plantar umas arvinhas para ficar bonito, começar a casa, começar a estrutura, começar tudo. Isso é casamento. O contrário é a gente querer comprar algo pronto que a gente nem sabe o que foi feito. Casamento é plantação, é estruturação, é ceder, é fazer. A gente pede para trocar uma coisa mandando. Troca a lâmpada. Ou então a gente fala assim, você não viu que o negócio tá queimado? Ele viu. Acho que viu. Agora não seria mais prático mesmo? Agora vamos falar de prático. Falar, viu, amor? A nossa casa tá ficando abandonada. E isso me entristece. Mas também eu percebo que eu abandonei um pouco a casa. E eu faço um compromisso com você e com a nossa família de cuidar daquilo também que é feminino. Que traz leveza. Porque eu quero que você cuide de outras coisas. Pode ser que na primeira vez aquilo não dê certo. Você vai de novo. Ou você vai pegar lá a escada e pôr em cima do pé dele. Amor, eu queria tanto que essa casa fosse diferente. E às vezes eu também preciso mudar. A gente só consegue resultado confessando pecado. Não vá atacar uma pessoa sem dizer que você também precisa melhorar. Isso não é nem só espiritual, tá, gente? Isso é técnica de comunicação. Como que eu vou gerar empatia se eu não me coloco no meu lugar? E depois no seu lugar? Como que eu chego para uma conversa atacando? Primeiro você começa falando de você. Com verdade, tá? Não é vou falar de mim porque eu quero uma coisa. É reconhecendo. Olha, eu reconheço que eu tenho me preocupado mais com outras coisas do que com a gente. Que antes eu era diferente. Que antes eu fazia tal coisa. Que no começo eu fazia tal coisa. E eu quero voltar para essa essência. Não é assim, eu reconheço, mas também você chegava mais cedo, né? Fale de você. Fale de você. Reconheça a sua fraqueza.
Fala, e é isso. Eu quero ser a pessoa que volta pra essência. Eu fui machucada. Eu tive que assumir muitos BOs do passado. Eu tive que ser mãe do meu pai. Eu tive que ser mãe dos meus irmãos. Eu tive que cuidar de muitas coisas. Eu achei que só se eu não fizesse, ninguém faria por mim. Eu tive medo. Tive medo de faltar. Tive medo de passar necessidade. Tive medo de outras pessoas não darem conta. Eu nunca aprendi a depender de ninguém. Eu nunca pude depender, eu nunca pude ser cuidada, amada. Eu nunca pude ficar tranquila em um lugar público. Eu nunca pude voltar para casa segura. Eu tenho feridas que estão sendo curadas. Mas eu não quero repetir isso. Eu não quero que os nossos filhos passem por isso. Eu não quero que essa dor chegue na nossa vida, no nosso casamento. Eu tomei consciência das coisas e eu quero mudar. É assim que a gente vai. É difícil? Lógico que é. A pessoa até surta quando você faz isso. Você fala, mas quem é você? Você tá bem? Que a gente veio com um padrão tão diferente. Então é assim. E não há melhor pedido de perdão do que mudança de comportamento, não é essa frase? A gente já fala e já sai fazendo um bolo. E outra coisa que eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Isso vocês pegam e gravam, porque olha, pelo amor de Deus, quando vocês começarem a fazer a mudança, vocês não tirem sarro, fazer e ver mudança. Vocês não fiquem falando, deixa. Não foi pra isso que a gente fez todo o movimento? Agora a pessoa tá tentando mudar, vai lá pra roda dos amigos e começa a tirar sarro. Começa a falar, nossa, quem te viu, quem te vê, hein? Quem que tem motivação pra mudar num ambiente em que qualquer mudança é motivo de, nossa, eu avisei. Sabedoria. 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 É milagre? Que bom. Você aprenda a ver milagre. Aprenda, porque essa é a sua nova habilidade. Ver milagre. Não fica chocado. Conta o testemunho. Meninas do céu, o sangue de Jesus tem poder, que o negócio é bom demais. A obediência gera fruta. Aleluia! Em casa, meu bem. Te admiro tanto. Obrigada. Eu tenho visto. Gente, vamos ser sábios, em nome de Jesus. Tu tá prosperando, ó. Vai pra cidade, vai pro campo. Filho prosperando. Bezerro, cordeiro, cachorrinho, gatinho, amassadeira, pão. Não vai ter inimigo que consiga te atacar. Benção nos celeiros. Amém, gente? Olha lá, ó. Viu o milagre e saiu correndo. A gente viu o milagre. Gente, esse mês foi o mês que eu mais fui feminina esse ano. Dezembro, todos os outros meses, gente do céu. Obra, resolução, obra também, obra física, tá? Obra lá no escritório, não só obra de Deus, tá? Obra no escritório. Tudo isso, gente, acontecendo ao mesmo tempo. Tudo isso. E aí, eu quase pirei, né? Então, chegou em dezembro, eu tinha tudo. Por isso que Deus falou, lives em dezembro. Eu tinha tudo pra ser assim, um mês que eu ia ser mais... Foi um mês que eu... Sabe quando você pega água e joga na brasa? Joga no fogo, fica só a brasinha? Porque eu tenho a brasinha ali ainda. E eu tomo sapecada ainda das minhas amigas, pra ser mais feminina ainda. Porque eu acho que de todas elas, eu sou a... Tenho ali, eu e mais uma ali, que tá no... que somos as mais enérgicas, que éramos as mais bravas. E elas aqui, feminina, você vai ser feminina, você vai ser feminina, e batendo em nós. E a gente tem amizade que nos coloca nessa posição, que nos ajuda. O que aconteceu? Não é demais não, ele vai providenciar o podcast, o Rafa. O que aconteceu? Foi o mês que eu mais ganhei presentes. Gente, Gente, vocês têm noção?
Foi o mês que eu mais ganhei presente. Eu ganhei uma bolsa do Rafa, que eu nem imaginava comprar. Nem imaginava. Nem imaginava, gente. Quando eu coloquei a bolsinha, eu falei, santo Deus, misericórdia, Pai. Ele me deu uma bolsa. Ele me deu os brincos de ouro. Ele me deu um tênis no último dia do ano. Sabe quando, o último dia mesmo, dia 31, o shopping fechava às 4, porque era o último dia. Nós compramos, ele comprou o tênis pra mim, era umas 20 para as 4. Umas 15 para as 4, a gente saiu da loja, ele com o dele e eu com o meu. Eu sempre tentei trazer tudo pelo meu braço. Eu sempre tentei fazer tudo do meu jeito. Eu sempre tentei. E eu conseguia. Mas eu nunca consegui uma bolsa que não fosse dado por ele. Eu nunca comprei um tênis igual que eu comprei porque eu ganhei dele. Eu nunca fui lá e comprei ouro. Foi ele que me deu. Vocês estão entendendo? O poder de dizer é difícil. A gente tem que parar de dizer que é impossível, que é difícil e passar a acreditar naquilo que Deus está falando com a gente. Porque Ele está falando com a gente. Eu não sei se o Rafa está escutando essa live. Rafa, você tá aí? Se você estiver, levante a mão, por favor. O que acontece? Eu sempre aprendo. Olha lá, olha para você pedir de casamento. Em nome de Jesus, mano. Em nome de Jesus. Vem aqui, Rafa. Vem aqui um pouquinho. O que acontece? Sempre quando a gente tá num lugar, eu sempre falo para minhas amigas. É dentro de casa que a gente ora e o marido também aprende a orar. E quando ele orar, a gente não fala, nossa, você ora. Eu falei pra vocês da planta. Isso já acontece há muitos anos dentro de casa. E sempre quando a gente tá em público, quando a gente tá com mais amigos, eu tinha necessidade de fazer oração. Deixa eu orar. Eu que vou orar. Eu que vou falar. Eu que vou orar. Eu que vou orar. Eu sempre quis orar. Eu sempre tomava frente. E Deus tem me moldado até nisso, gente. Tem me trazido muito isso. Então hoje, quem sabe faz ao vivo, gente. Tava lá no quarto escutando a live. Hoje quem vai fazer a oração de encerramento pra vocês é o Rafa, não sou eu, tá? Então hoje é ele que vai orar aqui, ó. Quem é que tá aqui, ó? Que bela surpresa de manhã. Bom dia, bom dia. Rafa, essas aqui são as meninas, essas aqui são as irmãs do Coque. Eu não sei se os esposos estão aqui, mas se eles estiverem aqui também, ou depois vocês vão fazendo isso. Então hoje, quem vai orar pra gente, terminar essa live, dessa forma como o Senhor trouxe pra nós, vai ser o Rafa, pra vocês terem certeza que Deus faz, que a gente vai fazendo as coisas. É a minha cara, eu sou apaixonada por ele, dá pra perceber? Se tem uma pessoa que quebra a Amanda Breck, é o Rafael Breck, tá, gente? Para as outras coisas, eu faço isso. Eu vou lá, eu discuto, eu brigo por orçamento, mas com o Rafa não. Com o Rafa eu preciso ser feminina e essa é a essência, tá? Então o Rafa vai orar pra gente terminar essa live e depois ela fica salva. Vamos lá, meu bem? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, obrigado, Senhor, por essas palavras, Senhor. Obrigado pela essa mensagem ministrada dessa manhã. Tem sido muito edificante para nós todos, Senhor. Quando você fala para nós e fala para cada um, para o coração de cada um, tenho certeza. Senhor, ordenaste que quando saíssemos de casa, juntássemos nossas esposas, seríamos só uma carne e deixássemos nossos pais. Então que nós possamos nessa manhã, Senhor, deixar toda a herança maldita, todo o sofisma, tudo aquilo que ficou para trás, que aprendemos de forma errada, Senhor. E que possamos construir e começar uma nova história a partir dessa manhã, Senhor. Que nós possamos, Senhor, edificar uns aos outros, Senhor. A nossa esposa, nosso marido, somos uma só carne, Senhor. Então que possamos olhar para essa carne como se fosse nós mesmos, Senhor, e cuidar da melhor maneira possível. Encorajar, tirar o melhor possível do nosso parceiro, do nosso cônjuge. Que nós possamos, Senhor, olhar com carinho, com cuidado, com zelo para as nossas esposas. E que da mesma forma seja o contrário, Senhor. E que nós possamos
acordar a cada dia e pensar como eu posso potencializar o meu parceiro, como eu posso tirar o melhor dele, como eu posso ajudar a que ele cresça, a que eu potencialize aquilo que ele tem de melhor, Senhor, e ajudar a evoluir naquilo que ele precisa, sempre debaixo de amor, sempre debaixo, Senhor, da sua palavra, sempre debaixo da obediência aos seus ensinamentos, Senhor. Senhor, meu Deus, sabemos que não é um caminho fácil, que é um caminho difícil, Senhor, mas nos dá paciência, Senhor, cuida de nós, e que nós possamos, ao final dessa jornada, ter criado lares funcionais, que nós possamos deixar uma herança bendita para os nossos filhos, que nós possamos deixar uma plataforma através da qual eles partam sem trauma, sem dores, sem marcas, Senhor, que eles possam evoluir ainda mais, Senhor, para o futuro. Em nome de Jesus nós agradecemos, Senhor, e abençoamos nossa família. Amém. 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 Eu vou deixar ele fazer todas as outras lives, né? Gente, esse é o Rafa, tá? Não vou mostrar muito ele não, porque ele é uma peça rara. Já vou fazer seu café. Amém, gente? A minha mão até suou. É isso, gente. Recebem aí em nome de Jesus. Isso é o poder de Deus. Isso é o poder da oração. Isso é o poder daquilo que a gente faz. Aquilo que a gente planta. Aquilo vai florescer. Não desanimem. Não parem de fazer. Não parem de plantar. Não parem de acreditar. Eu falo que o testemunho do Rafa, ele é dele. Às vezes eu dou uns spoilers, mas é dele. Uma hora ele vai contar. O Rafa era totalmente improvável, gente, para uma obra. Totalmente improvável. Totalmente. Mas o Senhor transformou a vida dele de uma forma sobrenatural. E quando eu vejo isso, eu só fico assim, com o olhinho assim, ó. Mas é isso. Então, pra que eu vou orar se ele sabe orar desse jeito? Deixa o homem orar. Tá bom? Fiquem com Deus. Um bom sábado pra vocês. Amanhã a gente tá aqui de novo, tá? Beijão pra vocês.